Pare de se medir pela vida dos outros. Deus tem um caminho só seu. Você não chegou aqui por acaso. Deus quer falar com você. Quantas vezes você já olhou para a vida de alguém e pensou: por que comigo não acontece assim? Por que os outros parecem avançar tão rápido enquanto você ainda está esperando uma resposta, uma oportunidade, uma mudança? A comparação tem sido uma armadilha silenciosa na vida de muitos. E talvez, sem perceber, você tenha caído nela. Você olha as redes sociais e vê sorrisos, viagens, conquistas, histórias de sucesso e no fundo do seu coração sente um peso. Uma sensação de estar atrasado, fora do tempo, esquecido por Deus. Mas hoje o céu quer te lembrar de uma verdade que liberta. Deus não trabalha com comparação. Ele trabalha com propósito. Você tem um caminho só seu. Tem um plano só seu. Tem um chamado que foi desenhado exatamente para o que você carrega dentro de si. Deus não te mede pela régua de ninguém. Ele te vê pelo que Ele plantou em você. E esse processo, esse tempo que você está vivendo, faz parte da construção da sua identidade. A comparação enfraquece. O propósito fortalece. A comparação paralisa. O propósito direciona. A comparação te faz esquecer quem você é. Mas o propósito de Deus te lembra que você é filho, que você é filha, que você foi escolhido desde o ventre. Você pode estar olhando para o lado e vendo pessoas casando, construindo família, abrindo empresas, viajando, alcançando metas, enquanto você ainda está lidando com dores internas, curas que não aconteceram, orações que ainda não foram respondidas. Mas escute, o tempo do outro não define o seu. Deus está fazendo algo em você que ninguém mais vê. Porque o que Ele faz no secreto é para te preparar para o que será revelado em público. O que está sendo moldado agora, em silêncio, será usado lá na frente como testemunho. Sabe aquele sentimento de insuficiência? De estar sempre atrasado, de não estar fazendo o suficiente, de não estar sendo visto? Isso não vem de Deus. O inimigo tenta te fazer acreditar que sua vida não tem valor. Mas a palavra diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esses planos não dependem do tempo de ninguém. Eles são únicos, são sagrados, são conduzidos pelo próprio Deus. Enquanto você olha para o lado, Deus está pedindo: filho, filha, olha para mim. Porque quando você fixa os olhos nele, a comparação perde força, o medo perde voz. E a sua fé começa a crescer. Abraão teve um caminho, José teve outro, Davi outro ainda. E todos eles foram usados por Deus de forma poderosa. Mas cada um teve seu processo, seu tempo, suas dores e suas esperas. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas não será copiando a história de ninguém. Será escrevendo a sua. Então pare de se medir pela vida dos outros. Você não precisa correr para acompanhar ninguém. Deus não está te apressando. Ele está te moldando. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que quando chegar a sua hora, não vai haver dúvida. Todos verão que foi Deus. Porque não será pequeno, não será confuso, não será pela força humana, será pelo poder do Espírito. Romanos 12:2 nos ensina:
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer que você viva tentando caber em padrões que não foram feitos para você. Ele te criou original, com dons específicos, com um propósito alinhado ao céu. Então, se hoje você se sente pressionado pelas conquistas dos outros, entregue isso para Deus. Diga: Senhor, me ensina a olhar para o meu processo com gratidão. Me ajuda a confiar no tempo que o Senhor tem para mim. Porque enquanto você ora, Ele age. Enquanto você confia, Ele trabalha. Enquanto você descansa nele, Ele te prepara. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que valeu a pena cada segundo da espera, porque o que Deus vai fazer na sua vida não tem comparação. Você não é menos amado porque está esperando. Você não é menos importante porque ainda não conquistou. Sabe por quê? Porque o valor que Deus te deu não está nas coisas que você tem, mas no propósito que você carrega. O céu não te avalia pelo seu saldo bancário, pela sua influência nas redes sociais ou pelo quanto você é conhecido. O céu te reconhece pelo quanto você foi obediente, pelo quanto você permaneceu firme, mesmo quando ninguém viu. Muita gente que você admira hoje passou por longos desertos que você não viu. Passaram por portas fechadas, traições, esperas dolorosas e lágrimas escondidas. Mas o que os manteve de pé foi a certeza de que Deus não se atrasa e não esquece promessas. A comparação te faz esquecer disso. Ela te coloca numa corrida que você nunca foi chamado para correr. Ela te distrai do que é essencial. Ela te esgota, tentando alcançar padrões que não foram feitos para a sua vida. Você já se sentiu assim? Como se estivesse sempre correndo atrás do tempo, das metas, da aprovação, da validação? Mas o que Deus quer te lembrar hoje é: você já é amado, já é aceito, já é escolhido. Isaías 55, 8, 9 nos lembra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, o que Ele está fazendo na sua vida vai além do que você entende agora. E talvez o motivo de você ainda não ter chegado onde gostaria é porque Deus está te blindando. Está te ensinando a não depender de palco, nem de elogio, nem de status. Está te preparando para viver uma vida alicerçada na identidade dele e não nas comparações humanas. Às vezes, a pior prisão é a de tentar viver uma vida que não é sua, tentando ter a história do outro, o corpo do outro, o ritmo do outro, a paz do outro, sem saber que muitas vezes aquilo tudo é aparência. Deus quer te libertar dessa pressão, quer que você ande no seu tempo, quer que você valorize cada pequena vitória, cada passo, cada cura que está acontecendo dentro de você. Sabe aquele momento que ninguém viu? Aquela escolha certa que você fez em silêncio? Aquela oração feita entre lágrimas? Tudo isso está sendo contado no céu. E quando chegar a hora, Deus não apenas vai te honrar, Ele vai usar sua história para inspirar outras pessoas a pararem de se comparar também. Você será um sinal de que esperar em Deus vale a pena. Você será uma prova viva de que não precisa correr atrás de aplausos quando se tem a aprovação do céu.
E mesmo que tudo à sua volta diga que você está ficando para trás, Deus está dizendo agora: eu estou à frente, confia. A comparação diz: você não é bom o suficiente. A fé diz: o que Deus começou, Ele vai terminar. A comparação diz: olha o quanto você está atrasado. O céu diz: você está exatamente onde precisa estar para ser moldado. Então hoje, se levante dessa cobrança injusta. Respire fundo, olhe para cima e diga com fé: Senhor, eu aceito o meu processo, eu aceito o meu tempo, eu confio no teu plano. E sabe o que acontece quando você declara isso com sinceridade? A paz volta, a alma acalma, o coração encontra descanso, porque o peso da comparação dá lugar ao alívio da confiança. Você não precisa se provar, você só precisa caminhar com Deus. Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra está em andamento, mesmo quando parece lento, mesmo quando parece invisível. Deus está fazendo algo tão grande que o inimigo está tentando te distrair, e a comparação é uma das armas favoritas dele. Mas hoje você vai quebrar esse ciclo. Hoje você escolhe confiar no processo. Hoje você entrega a ansiedade, a cobrança, o medo de ficar para trás e decide viver a sua história com Deus. Você vai ver, o tempo que parecia perdido será recuperado. As lágrimas que pareciam ignoradas serão respondidas, e os sonhos que pareciam mortos, Deus vai ressuscitar. Porque Ele é especialista em virar páginas, em surpreender quando ninguém mais espera, em transformar cenários, em honrar esperas, em ressuscitar promessas, e tudo isso sem que você precise se comparar com ninguém. Você já parou para pensar que a grama do vizinho só parece mais verde porque você está olhando de longe? Você não sabe das lutas, das batalhas, das noites em claro, das lágrimas escondidas. Você vê o resultado, mas não vê o processo. E é por isso que se comparar é tão cruel. Porque você se mede pelo palco dos outros, mas julga a si mesmo pelos seus bastidores. E Deus hoje quer te libertar dessa mentalidade. Porque enquanto você olha para fora, Ele está querendo trabalhar dentro do seu coração, dentro da sua identidade, dentro da sua história. Você tem ideia do quanto você já cresceu, do quanto você já superou, de tudo que você aguentou calado, sem perder a fé? Talvez você nem perceba, mas Deus já te trouxe tão longe, e não foi por acaso. Ele tem um plano e é maior do que você imagina. Você não é cópia, você não é projeto de ninguém, você é criação original do céu. E cada detalhe da sua caminhada está sob controle, até mesmo o que hoje parece atraso, Deus está usando para te poupar, para te proteger de armadilhas, para te amadurecer. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você está exatamente no tempo certo de Deus, ainda que tudo ao redor diga o contrário. Quantas vezes você já disse para si mesmo: era para eu já estar casado, era para eu já estar em outra fase, era para eu já ter crescido mais. Mas essas cobranças só te afastam da paz, porque a verdade é que você está onde Deus está te preparando. E se você olhar com calma, com olhos espirituais, vai perceber que o que você chama de espera, Deus chama de construção. Ele está te dando raízes, porque quanto maior a árvore, mais profundas precisam ser as raízes. E é por isso que o tempo parece longo.
Porque o que Deus vai fazer na sua vida não será superficial. Vai ter estrutura, vai ter consistência, vai ter testemunho. Deus não quer que você viva de aparências. Ele quer que você viva de propósito. E para isso, Ele precisa te livrar da comparação. Porque enquanto você tenta ser como o outro, você perde a chance de ser aquilo que Deus sonhou para você. Você já pensou em quantos talentos únicos você tem? Em quantas coisas só você faz do seu jeito? Em quantas vezes você foi resposta para alguém e nem percebeu? Você é mais usado por Deus do que imagina. Você é mais especial para o céu do que consegue ver. Mas o inimigo quer que você pense o contrário. Quer que você se sinta invisível. Quer que você pense que está esquecido. Quer te convencer de que Deus está abençoando todo mundo, menos você. Mas isso é mentira. Mentira descarada. Porque o Deus que te criou nunca te deixou de lado. Ele está cuidando de cada detalhe. Até do que você nem imagina. Você não precisa se provar para merecer o amor de Deus. Ele já te ama. Você não precisa correr para tentar alcançar os outros. O que é seu vai te alcançar no tempo certo. Salmo 139:16 diz: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso é poderoso. Isso mostra que nada na sua vida é por acaso. Até os momentos que parecem sem sentido, Deus já viu. E Ele vai usar tudo, tudo mesmo. O que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. O que hoje dói, amanhã será força. O que hoje é silêncio, amanhã será revelação. E você vai ver, quando chegar o tempo, vai fluir, sem esforço, sem forçar nada, sem correr atrás de pessoas, sem precisar provar valor. Vai acontecer porque foi Deus quem escreveu, e o que Deus escreve, ninguém apaga. Então hoje, levante a cabeça, respire fundo e diga consigo mesmo: eu não sou menos porque ainda não aconteceu. Eu sou amado, eu sou escolhido, e Deus está escrevendo a minha história. Essa declaração tem poder. Ela quebra as mentiras da comparação. Ela te reposiciona espiritualmente. Ela te faz voltar os olhos para o céu. Porque é lá que está a sua origem. É de lá que vem o seu valor. E é com os olhos de lá que você precisa enxergar sua caminhada daqui. Você não está atrasado, você está sendo moldado, você não está esquecido, você está sendo escondido para ser revelado no tempo certo. E quando Deus te revelar, será para impactar vidas, não para competir com ninguém. O silêncio que você está enfrentando hoje não é ausência de Deus, é estratégia divina. Deus está te protegendo de ambientes que te confundiriam, de conexões que te desviariam, de comparações que te destruiriam por dentro. E Ele faz isso não porque você é menos, mas porque você é precioso demais para ser desperdiçado em lugares errados. Você já reparou como alguns caminhos parecem fechados, mesmo quando você está disposto, orando, fazendo tudo certo? É porque nem toda porta que brilha vem de Deus. E nem todo atalho é bênção. Muitos deles são laços. A comparação faz a gente querer atalhos. Faz a gente olhar o que o outro tem e dizer: eu também quero isso, eu também preciso disso. Mas Deus quer te dar o que é seu, e o que é seu, ninguém vai tomar. Quando você se compara, você perde a visão do que está sendo construído na sua vida. Você se torna ingrato com o que já recebeu e esquece que o Deus que começou a boa obra em você não faz obra pela metade.
Você tem ideia de quantas vezes Deus te livrou em silêncio? De quantas armadilhas foram quebradas sem que você percebesse? De quantas portas foram fechadas porque, se tivessem aberto, teriam te ferido? Mas quando você está olhando para o lado, você não vê isso. Você só vê o que o outro conquistou e começa a se perguntar: será que tem algo errado comigo? Será que Deus me esqueceu? Mas o Espírito Santo hoje responde: eu nunca me esqueci de você. Isaías 49, 15, 16 diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Você está gravado nas mãos de Deus. Não é só lembrado, não é só notado, é gravado, impressão permanente, marcação eterna. E isso significa que você não precisa buscar aceitação em lugar nenhum. A sua identidade já foi definida no céu. Você não precisa seguir o padrão do mundo para ser relevante. Você não precisa alcançar os mesmos números, as mesmas conquistas, os mesmos resultados. Você só precisa ser fiel ao seu processo. E se você for fiel no pouco, no escondido, no silêncio, Deus vai te exaltar no tempo certo. Lembra de Davi? Enquanto os irmãos estavam na frente de Samuel, sendo analisados como possíveis reis, ele estava no campo, esquecido, cuidando de ovelhas. Ninguém se lembrou dele, mas Deus o viu. E quando Deus viu que o tempo havia chegado, ele tirou Davi do campo e o levou ao trono, sem que Davi precisasse competir, sem que Davi precisasse se exibir, sem que Davi precisasse provar nada. Você entende isso? O favor de Deus te encontra onde você estiver. Mesmo que ninguém te veja, mesmo que ninguém te valorize, Deus está vendo. E quando Ele decide agir, ninguém segura, ninguém atrasa, ninguém bloqueia. Mas antes da honra, vem o teste. E o teste é esse: você consegue ser fiel mesmo quando não está sendo aplaudido? Você consegue continuar mesmo quando não é lembrado? Você consegue confiar mesmo quando tudo parece parado? A resposta a essas perguntas vai te moldar para o que Deus quer fazer, porque a comparação rouba a sua constância. Ela te faz olhar tanto para o que falta que você esquece de agradecer pelo que já tem. Mas hoje, Deus quer abrir os seus olhos, quer restaurar sua visão, quer tirar o peso da cobrança. E te lembrar que você tem valor, mesmo quando não é celebrado, tem propósito, mesmo quando não é entendido, tem unção, mesmo quando não é notado. Você é como uma semente, plantado, não enterrado, escondido por um tempo, mas destinado a florescer. E ninguém vê o que está acontecendo debaixo da terra, mas Deus vê. Ele sabe o que está brotando em você, e no tempo certo, o que estava escondido vai florescer, e será lindo, será forte, será incontestável. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. O seu caminho vai clarear, vai fazer sentido, vai trazer paz. Mas enquanto isso não acontece, não se compare, não desvie os olhos, não se desgaste tentando entender o tempo do outro. Use seu tempo com sabedoria. Ore, leia a palavra, seja grato sirva, ame, faça o bem e confie. O seu dia também vai chegar. O céu também vai te honrar. Deus também vai abrir as portas certas para você, porque Ele não falha, e o que Ele escreveu para você não tem comparação. Você não precisa correr para alcançar o que Deus já determinou para você. Na economia do céu não existe atraso, existe preparo.
Não existe esquecimento, existe alinhamento e não existe comparação, porque cada história é única e cada promessa é específica. Talvez você tenha vivido momentos em que se sentiu diminuído, por não ter as mesmas coisas que os outros. Por ainda não ter casado, por ainda não ter filhos, por ainda não ter conquistado sua casa, seu carro, sua independência financeira. Talvez você tenha se perguntado, por que parece tão fácil para eles e tão difícil para mim? Mas o céu te responde, porque o que eu estou construindo em você é eterno, não é só visível, é sólido. A comparação te distrai, te empurra para um lugar de ansiedade, te desconecta da sua essência. E Deus te chama de volta hoje. Volta para o centro, volta para o teu chamado. Volta a confiar em mim. Se você continuar se medindo pelos outros, sempre se sentirá inferior ou superior. Mas Deus não quer isso. Ele quer que você se sinta completo nele. E é nele que você vai encontrar a resposta que nenhuma comparação é capaz de dar. Colossenses 2:10 diz: em Cristo vocês foram aperfeiçoados. Ou seja, você não precisa se comparar com ninguém para se sentir inteiro. Você já é completo em Cristo. E isso muda tudo. Você não precisa mais provar nada. Você só precisa permanecer firme, focado em Gil, fiel. Deus está escrevendo uma história linda com você. E se hoje ainda parece incompleta, é porque Ele ainda está escrevendo. Lembre-se de que os maiores milagres de Deus não acontecem na comparação, mas na confiança. Foi assim com Noé, que construiu uma arca mesmo sem chuva. Foi assim com Abraão, que creu mesmo sem ver. Foi assim com Moisés, que voltou ao Egito mesmo com medo. E será assim com você. Deus vai te usar no seu tempo, do seu jeito. Com as suas marcas, com a sua história. Você não precisa se tornar como ninguém. Você só precisa se tornar tudo o que Deus sonhou para você. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que no final, você vai olhar para trás e agradecer por tudo o que parecia atraso. Vai perceber que, se tivesse vindo antes, talvez você não estivesse pronto. Talvez teria estragado com as próprias mãos o que Deus queria te entregar com perfeição. Mas porque você esperou, confiou, permaneceu, você verá o sobrenatural. A comparação vai dar lugar ao testemunho, a insegurança vai dar lugar à fé, a dúvida vai dar lugar à certeza, e você vai perceber que valeu a pena não se desviar, não forçar, não copiar. Valeu a pena esperar a revelação da sua história e não tentar viver a dos outros. Porque Deus é especialista em fazer diferente. Enquanto o mundo repete fórmulas, Deus escreve destinos. E o seu está sendo escrito agora. Não deixe que a ansiedade roube o que o céu preparou com tanto zelo. Não troque o eterno pelo urgente. Não sacrifique o propósito pela aparência. Deus está te levantando. Não para que você seja como os outros, mas para que você seja luz onde Ele te plantar. E quando as promessas se cumprirem, porque elas vão se cumprir, todos verão que você não precisou imitar ninguém para viver o extraordinário. Bastou confiar, bastou obedecer, bastou caminhar com Deus. E é isso que Ele te convida a fazer hoje. Caminhar sem olhar para o lado, sem se medir pelos outros. Sem invejar, sem se diminuir, sem se exaltar, apenas andar com Ele. Porque quando você caminha com Deus, o seu destino é certo, o seu tempo é perfeito e a sua vida será uma referência do que é viver segundo o propósito, não segundo a comparação. Respire fundo agora, feche os olhos e diga: Senhor, eu aceito o meu processo, eu confio no teu tempo, eu renuncio toda comparação e eu declaro: o que o Senhor tem para mim é suficiente. Essa oração tem poder, ela quebra correntes.
Ela restaura a identidade, ela reposiciona o coração. E o céu está ouvindo, e o céu está agindo, porque Deus nunca parou de escrever a sua história. Ele só estava caprichando nos detalhes.